com certeza vai ser muito proveitoso para todos nós. Nós teremos hoje a fala de dois palestrantes muito conceituados no Brasil, muito conhecidos em suas regiões. Eu queria convidar o presidente Luciano Costa, do Grupo Luciano Costa, para iniciar essa noite agradável com vocês. Muito obrigado, espero que vocês aproveitem muito. Boa noite, queridos. Tudo bem? Prezados, o meu papel agora é apresentar nosso presidente, o nosso palestrante oficial da noite. Eu costumo dizer que quando você vai ouvir alguma coisa que alguém tem para lhe falar, você deve olhar os frutos dessa pessoa, o que essa pessoa fez e se o que ela está ensinando é ou não fruto de experiência ou simplesmente algo baseado em teorias. Nós temos hoje, vocês vão ter a oportunidade de ouvir a respeito de um empreendimento, a respeito de uma vida, na verdade, de uma pessoa que fez. Ele vai contar para vocês a história de vida dele. Este homem é presidente de um grupo Proeng. Hoje esse grupo tem mais de 800 funcionários trabalhando diretamente para esta empresa, para este grupo. Ou seja, é maior do que algumas cidades do Brasil. E nós queremos ouvir diretamente dele. Eu quero convidar o presidente para contar a sua história, que se eu for falar tudo aqui, ele não vai precisar dizer, né, presidente? Mas uma salva de palmas para ele. Bom, boa noite a todos. Acho que a apresentação é muito mais fruto da generosidade do Luciano do que dos nossos feitos propriamente ditos. Mas nós temos uma agenda boa hoje, uma agenda de reflexão, uma agenda de repensar, uma agenda de reavaliar caminhos. Vamos aproveitar ao máximo. Quem olha um passado, vê um presente que avaliza e carrega o seu futuro. O futuro não é resolvido no futuro, isso é um erro. Coisa de gente que fala assim, lá na frente eu resolvo isso, depois eu vejo como é que faço. Só que às vezes depois pode não ter saída. A saída pode ficar mais difícil. Se a gente puder mudar hoje o nosso comportamento, rever hábitos. Eu não estou dizendo ninguém passar necessidade, seria louco se falasse isso. Mas eu estou falando às vezes em rever hábitos. Acostumar, ter uma educação financeira que permita isso. Eu faço isso com meus filhos. Educação financeira. Eu vendo imóvel da empresa com meus filhos. Eles querem aumento de mesada? Querem aumento e faço eles comprar imóvel. Porque se eu acredito no que faço e se eu vejo o resultado, os primeiros que você quer que façam a mesma coisa são eles, que estão junto com você. Então, papai, eu não estou conseguindo, preciso de aumento de mesada. Então, para que você quer? Ah, porque o lanche da faculdade, porque isso está justo. É isso mesmo, vai aumentar. E eu vou aumentar, não isso, vou aumentar o dobro disso. Poxa, papai, obrigado. Mas essa outra você vai comprar um imóvel. E eles começam então a ficar educados para receber um carnê e pagar. Sabendo que aquilo vai ser deles um dia, não vai ser meu, é deles aquilo. E eles então vão poder desfrutar da mesma coisa que eu desfruto hoje. Bom, eu tenho 3 definições de sucesso. Eu não consigo dizer qual é mais importante do que a outra. Até porque eu acho que as 3 se encaixam, se ligam. A primeira é que sucesso é a arte de superar reveses. Reveses todos temos, mas às vezes nos assustamos com o tamanho do obstáculo e refugamos. E aí você não vai ter sucesso. Sucesso é encarar o obstáculo como ele está. Não necessariamente você tem que romper ele. Você pode contornar ele, você pode procurar um outro caminho, mas não se assustar com os reveses que a vida dá. Eu tive vários. E, portanto, eu sei o tamanho de um revés, mas não foi maior do que o tamanho da minha determinação, da minha obstinação, da minha gana, da minha garra. A segunda é dizer que o preparo tem que andar juntinho com a oportunidade. A oportunidade, às vezes, passa do nosso lado e nós não nos sentimos preparados para ela. E o sucesso não acontece.
Sucesso é quando há o casamento da oportunidade com preparo. É escutar alguma coisa como essa que nós estamos falando hoje e a pessoa entender e dizer o seguinte: eu posso mudar alguma coisa. Eu vou me preparar para isso. Eu vou fazer isso mudar na minha vida. E a terceira é quando a conjugação da percepção com a atitude. E necessariamente nessa ordem. Às vezes a gente atropela e tem atitude antes da percepção, não dá certo. Isso a gente faz todos os dias. Percepção, sei que lá fora vai estar frio. Atitude, vou botar um casaco. É só isso. Isso a gente faz todo dia. Tenho uma percepção que eu preciso parar de fumar. Atitude, vou entrar numa academia de ginástica, vou andar, vou mudar a minha alimentação. Mas se tivermos uma percepção e não tivermos a contrapartida da atitude, nada muda. E se nada muda, nós vamos continuar com os mesmos resultados, com a mesma falta, às vezes, de perspectiva do que a gente estava antes disso. A conjugação da percepção com a atitude, e reitero, necessariamente nessa ordem, é fundamental para alguém que busque o sucesso. Eu finalizaria me ousando a dar alguns 5 conselhos a vocês. O primeiro, nós precisamos ser éticos o tempo todo. Não tem atalho, não tem caminho, não tem prédio que comece pela caixa d'água, não tem pirâmide que dê certo. O que a gente acredita é no somatório de trabalho diário com ética. Ética é a base de quem quer ter sucesso em qualquer segmento da sua atividade profissional. O segundo ponto, não conheço ninguém, nenhum empresário, nenhum profissional liberal, nenhuma pessoa que tenha tido sucesso, tem sido determinado. Precisamos ser determinados. Pode chamar de obstinado, pode ter vários outros sinônimos. Mas determinado pelo que faz. A gente escolhe o que faz. E se você escolhe o que faz, você tem uma obrigação com a sua atividade diária. Você que escolheu ela, ninguém pôs para você que você deveria ser alguma atividade. Se está ruim, muda, troca. Mas tem uma relação, não de gostar, mas uma relação de amar com a sua atividade diária que você desempenha todos os dias. Terceiro, sejam ambiciosos. Quando eu era jovem, as pessoas se referiam a alguém dizendo o seguinte: fulano é ladrão, rouba, é isso e ainda é ambicioso. Ambicioso era um adjetivo muito ruim. Só que a vida me ensinou a diferença entre ambição e ganância. Ganância deve ser repugnada. Ganância é ambição desmedida. Ambição passando por cima de qualquer coisa. Essa não interessa. Mas ser ambicioso é querer mais. E às vezes é querer melhor. É se autodesafiar, dizer eu posso mais. Se eu estou poupando 100, eu posso poupar 150. Eu posso poupar 200. Eu posso olhar para o meu filho e dizer, eu vou deixar para ele uma vida, seja ela de amor, seja ela patrimonial, melhor do que aquela que eu recebi. Isso é que é ser ambicioso. Reiterando, um outro item é que o amanhã é resolvido hoje, gente. Procure pensar muito nisso que eu estou dizendo. O amanhã ele não é resolvido amanhã, ele é resolvido hoje. As atitudes que nós fazemos hoje, nós vamos pagar por ela amanhã. E às vezes se paga um preço muito alto por ela. Nós não somos obrigados a plantar, mas nós somos obrigados a colher o que semeamos. Sempre na vida é assim. Quem não quiser plantar, não plante, mas não vai ter colheita. A colheita é dada por aqueles que estavam no sol, na chuva, no frio, na neve, e estavam naquela hora trabalhando, como exemplo da formiguinha que nós sabemos. Eu me lembro bem que quando eu estava na faculdade ainda e fazia algumas colocações para os meus amigos, eles perguntavam assim: o que você assim, quer ter de patrimônio, na verdade, quando você puder ser rico um dia? Se é que você vai ser. Eu falei assim: eu não sei se eu vou ser, nem sei, mas eu quero ser dono de um shopping center e dono de um hotel. O cara, dono de um hotel? Você não entende nada de hotelaria, você não é na faculdade de engenharia. Eu falei: mas eu acho que a vida toda de hotel é tão boa hoje. O cara fica em casa perguntando: e aí, como é que tá aí? Tem quantos aí? Hoje entraram quantos? Hoje saíram quantos? Serviram o café da manhã para eles? Oba, vou aumentar meu faturamento. Eu falei: o cidadão não precisa ficar ali arrumando a cama dos hóspedes? Não. Ele precisa ficar na garagem estacionando os carros? Não. Eu falei: quer vida melhor do que essa?
E aí o cara no final do mês fala assim, vem cá, me dá o dinheiro aí que arrecadou. Eu falei, eu quero ser hoteleiro. Mas como que eu vou ser hoteleiro? Não tinha nada. E se naquele tempo nós tivéssemos uma oportunidade de comprar uma suíte de hotel, eu não ia ser um hoteleiro, mas ia ser uma fração de hoteleiro. Vocês podem estar certos que naquele tempo eu teria entrado nisso, porque eu já tinha visão que o negócio era bom. Só que eu não tinha como construir um hotel. E hoje nós vamos ter oportunidade de falar muito sobre esse assunto e que pode estar dentro do bolso de cada um de vocês esse primeiro passo. Porque às vezes é o passo mais difícil. Ou vocês acham que eu não era tentado quando eu tinha várias outras opções que o marketing coloca na nossa cabeça todos os dias? Trocaram o modelo do carro, trocou não sei o quê, agora tem um passeio para não sei para onde. Naquele tempo não tinha celular, mas sei lá, alguma coisa nova mudou, o disco mudou. E eu era tentado a fazer isso, me contia porque eu pensava que eu tinha que fazer uma aposta de futuro. Eu não podia fazer uma aposta achando que eu vou viver pouco. Eu tinha que fazer uma aposta achando que eu vou viver muito e vou poder colher isso que eu estou plantando hoje. Para encerrar, eu gostaria de ousar aqui e transmitir duas frases, dois segmentos, dois ensinamentos de duas pessoas que eu acho que acrescentaram na história. Uma foi Martin Luther King, lá do outro lado, lá dos Estados Unidos, que disse, nós ainda não somos o que queremos ser. Nós não somos ainda o que seremos. Mas graças a Deus, nós não somos mais o que éramos. O que isso significa no nosso dia a dia? Nós não chegamos ainda onde queremos chegar. E eu sou como vocês, eu quero chegar mais alto. Eu ainda vou fazer isso. Mas eu tenho uma estrada, como cada um de vocês tem, percorrida. E essa estrada percorrida nos ensina a dizer o seguinte, nós já andamos um bocado, né, gente? Vamos olhar o caminho para frente, mas vamos ver que por trás nós já andamos muito. E quando a gente quer saber o que a gente já andou, às vezes é só você encontrar pessoas da nossa idade que andaram por caminhos outros, não significa dizer que o nosso caminho é melhor ou pior, mas quando você vê hoje a situação que essas pessoas se encontram, e não estou dizendo só situação patrimonial, às vezes situação de vida como um todo, e onde nós chegamos, a gente viu que a escolha de caminhos, deu naquele primeira noção de que renúncias e escolhas, nós fizemos escolhas certas. E a segunda, essa tem 500 anos, que é de Leonardo da Vinci, a velha Itália. O cara era tudo, né? Era engenheiro, arquiteto, psicólogo. Naquele tempo, eu acho que ele participava até do programa da Ana Maria Braga, se tivesse, né? Até receita de bolo faria. Ele disse, o conhecimento é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Nunca vi alguém se arrepender de conhecimento. Nunca vi alguém se arrepender de atitude. Mas já vi muita gente se arrepender de falta de atitude. Muito obrigado. Boa noite para todos. Vou fazer essa segunda parte, mas eu gostaria da interação de vocês um pouquinho. Ela começa mais ou menos assim. A minha filha, eu tenho uma filha de 8 anos de idade, o nome dela é Amanda. A senhora que está abaixo da alta. O nome dela é Amanda. E um dia deitado... Tá bom. Obrigado. E eu tenho um costume de toda noite eu levo a Amanda, ela estuda de manhã, e eu levo a Amanda para dormir. E ela me perguntou o seguinte, falou, pai, nós somos ricos. Como é que você responde essas perguntas de criança? Eu pensei e falei, Amanda, depende muito. Se você comparar as pessoas que vivem nas ruas, as pessoas que não têm muita coisa, nós somos multimilionários. Mas se você comparar os nossos vizinhos de condomínio, nós somos pobres de dar dó. Então, o que é a riqueza? Isso me colocou para pensar sobre questão de riqueza quando falamos em um evento sobre finanças.
Quando falamos sobre finanças, nós estamos falando sobre patrimônio, entre outras coisas. E o que é riqueza? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Sim ou não? Conversem comigo agora, para vocês acordarem um pouquinho. Sim? Sim. Então, quem se arrisca a me dar uma definição de riqueza? Ninguém? Todo mundo pensou, mas ninguém fala? Vamos lá. Eu pensei sobre isso um pouquinho e eu descobri que riqueza é mais algo, um fruto da nossa mente do que outra coisa. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Sim ou não? Não? A riqueza é mais um fruto da nossa mente do que necessariamente uma condição financeira. Existem pessoas que são pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm bastante patrimônio e que vivem pobremente. Pessoas que trabalham muito, que não desfrutam daquilo que plantaram ao longo dos anos. Pessoas que não têm qualidade de vida e vivem pobremente, mesmo sendo muito ricos. Né? Eu tenho minhas próprias definições aqui de riqueza. Eu acho que ser rico é a pessoa ter liberdade para fazer aquilo que quer, financeiramente. É fazer o que você gosta quando você quer fazer o que você gosta. Prover segurança e conforto para você e para os seus. Acho que isso é riqueza. Deixar um legado que você possa se orgulhar dele. Você pode olhar para trás e falar, não, eu estou partindo e está ficando. Os meus estão sendo cuidados através desse trabalho, de tudo que eu plantei na vida. Então, essa é a minha definição. Eu já falei em algumas rádios, nos Estados Unidos, em alguns programas, e sempre as pessoas me pedem para falar a respeito de liberdade financeira. O que isso tem a ver com riqueza? Não, riqueza, para mim, é uma coisa, liberdade financeira entra bem no caminho que eu gostaria de dividir com vocês essa noite. O que é liberdade financeira? E agora eu quero a participação de vocês. Liberdade financeira é o quê? Você atingir a que ponto da sua vida? Aquele ponto que você não tem mais que trabalhar, não é? Para pagar as suas despesas. Mas eu dividi essa parte de liberdade financeira em 3 fases. Nós chamamos até atingir a liberdade financeira, eu acredito que primeiro você tem que atingir a segurança financeira. O que é a segurança financeira, queridos? É quando hoje você trabalha e você tem uma despesa fixa para sobreviver, não tem? Você paga a sua despesa de carro, de transporte, quem não anda de carro, paga a sua despesa de moradia, você tem que pagar a sua alimentação, remédios, médico, entre outros, celular e tudo isso aí. Só que se você não tiver condição de trabalhar hoje, o que acontece com essas despesas? Se você não tem uma outra fonte de renda, algo que consiga lhe ajudar a pagar isso. Então isso, nós entramos na linha de segurança financeira. Você tem uma certa segurança financeira. Você não tem condições de acertar isso e você é fruto do rendimento da sua renda familiar. E se você tiver que parar de trabalhar hoje, por algum motivo, o que acontece com a sua família ou mesmo com você? Meu pai, na sua mocidade lá, seus 18 anos de idade, estava na porta da casa dele, e naquela época, para quem é mais experiente aqui, vocês vão entender a minha linguagem, talvez outros não. Ele comprou uma lambreta. Vocês sabem o que é uma lambreta? Então, acho que está todo mundo aqui na mesma linha. Ele comprou uma lambreta e está lavando a lambreta na frente da casa. E essa história eu já ouvi, meu pai, eu não sei se o de vocês, quem tem o prazer
de conviver com o seu, se o de vocês é assim, mas o meu pai repete para mim a mesma história 50 vezes, mas me conta como se fosse a primeira. Então essa eu sei de cor. Todas as vezes que eu sento com ele, ele conta as mesmas histórias, eu escuto com o maior prazer, com o maior carinho até. Então, eu gosto muito. E essa história, ela me chamou a atenção. Porque ele está na frente da casa lá, a juventude, a adolescência, sei lá o quê, lavando a lambreta. Segundo ele, passa um moço, para e olha e fica admirando, né, aquela máquina espetacular, de alta velocidade, né, o negócio do futuro. Chega para ele e fala, segundo ele, era a primeira lambreta que a cidade teve. Aí ele conta o seguinte, ele fala, o cara chegou e me ofereceu um lote em troca da lambretinha. Aí a mãe dele, a minha avó, estava sentada ao lado e falou, jamais. O lote aonde? Fica numa vila na cidade, na Vila Jaiara. Para quem é da cidade aqui sabe do que eu estou falando hoje, quem é de Anápolis. Então, fica na Vila Jaiara. Ele falou, não quero. Aí o homem falou, eu te dou 2. Não quero. Eu te dou 3. Não quero. Eu te dou 4. 4? Ele disse que olhou e falou, mãe, e aí? 4? O que a senhora acha? A mãe dele falou, não, lote na Vila Jaiara. Você sabe quanto tempo tem de viagem da cidade na Vila Jaiara por trieiro, que a cidade nem era ligada na vila. Você tem ideia disso? Você vai gastar tempão para chegar lá, isso nunca vai prestar. Inclusive de lambreta era mais rápido. Isso não vai prestar. Aí o moço foi saindo, voltou e falou assim, eu te dou uma quadra inteira de lotes, inclusive uma quadra que você pode escolher de frente à avenida, a Avenida Fernando Costa, que hoje é uma avenida principal nesse bairro. Te dou uma quadra inteira. É a minha última proposta. Diz que ele ficou muito tentado, mas o coração dele bateu pela lambretinha na época. Eu pago a conta por isso até hoje, né, pela lambreta. E ele não fez o negócio. Vamos fazer um cálculo. Isso deve ter, meu pai está na faixa de 60 anos, então isso tem 42 anos atrás. Hoje, um lote de frente à Avenida Fernando Costa tem valor superior a 3 milhões de reais. Na vila que nunca iria chegar a lugar nenhum. Nós estamos falando aí de um valor por alto, um chute, uma quadra ali deve valer algo superior a 10 milhões. Facilmente. Quanto vale uma lambreta hoje, gente? Vocês têm ideia disso? Aquela lambreta vale 10 milhões. Eu gostaria de comprar essa lambreta de volta. Valiosa. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero mostrar para vocês que a história está aí. Ela não mente a respeito de investimentos. E não existe, na minha opinião, outro investimento mais seguro do que imóveis. Vamos pensar sobre um cenário. Eu participei de uma queda de mercado imobiliário nos Estados Unidos. O que acontece lá de tempo em tempo? É cíclico. O mercado sobe, o mercado desce, ele sobe, desce, agora está subindo de novo, para quem acompanha aí o noticiário. Agora, quem comprou imóveis nos Estados Unidos e formou seu portfólio de investimentos, mesmo com a queda, vocês têm ideia do que aconteceu com o valor dos aluguéis quando os imóveis caíram de preço? Nós estamos falando de algo que subiu em torno de 30% a 40%, o rendimento dos imóveis, daqueles que uma pessoa pode dizer, não fiz um bom negócio, comprei, ele caiu de preço. O rendimento desses imóveis aumentou de 30% a 40% em período de crise. Isso prova, mais uma vez, que não existe outro tipo de investimento tão seguro, e a história conta isso. Vocês mesmos disseram aqui que vocês conhecem pessoas que investiram há 50,
a 30, a 20, a 15, a 10, e todas as pessoas que investiram em imóveis são pessoas bem-sucedidas hoje. Correto ou não? Sim? Mas quando você investe em imóveis, que tipo de imóveis? Vamos pensar. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que trabalhou durante anos, incansavelmente, e comprou uma fazenda no interior de Governador Valadares. Fazenda dele hoje, na época, não pagou tanto, ela valorizou também. E quando a economia caiu, eu perguntei para ele, falei, e agora? Ele falou, tudo que eu tenho é uma fazenda. E quanto que ela te dá? Ele falou, ela me custa em torno de R$8.000 por mês. Quanto que ela vale? Ela vale em torno de uns 3 milhões de reais. Isso não é investimento, gente. Por mais que você tenha, compre, isso é uma aquisição e não necessariamente um investimento. Um lote. E eu vendo lotes, tá? Eu não estou falando mal de lotes, mas nós estamos falando de investimento e liberdade financeira essa noite. Vamos ser honestos. Quanto um lote coloca no seu bolso por mês? Quem tem lotes aqui? Quanto você paga por mês e não precisa responder? Quanto você paga por ano da manutenção do seu lote estar lá vazio, correndo o risco de alguém entrar? Você paga IPTU, você tem que pagar alguém para ir lá limpar, cercar, não é verdade? Então, lote é um investimento? Na minha opinião, é uma aquisição. Ele pode valorizar, mas não vai trazer a você retorno financeiro, ou seja, ele não é um ativo. Lembra da definição aqui entre ativo e passivo? Ativo é o que coloca dinheiro no seu bolso, passivo é o que tira dinheiro do seu bolso. Então, nós parando para analisar isso, e há muitos anos no ramo, eu tenho mais de 10 anos no mercado imobiliário, nós ajudamos e acompanhamos várias pessoas que fizeram investimentos. Dessa maneira, teve um dos empreendimentos que nós vendemos há um certo tempo atrás, que nós notamos que trazia uma rentabilidade diferente. Mas o que é isso? É algo que a maioria das pessoas não conhecem, porque não é um investimento que você encontra com facilidade. É a suíte hoteleira. Ele é um imóvel, todavia você ganha o negócio ao comprar um imóvel. Você participa dos lucros de um hotel. Alguém aqui reparou, quando você entrou por esse hotel, quantas pessoas estão usando o hotel em várias áreas diferentes e não somente na ocupação? Vocês notaram que tem reuniões, tem pessoas que estão tomando chá, tem pessoas que estão lanchando, tem pessoas que estão usando o hotel como forma de hospedagem. E esse é o conceito de um hotel. Você investe em um imóvel, mas você recebe sobre os serviços prestados dentro deste hotel. E eu quero chamar a atenção de vocês essa noite para o seguinte. Esse conceito de condo-hotel não é novo. Talvez você até já tenha se hospedado em um hotel que usa esse conceito de condo-hotel. Se você for a São Paulo, você vai notar que a maioria dos Blue Trees de São Paulo são condo-hotéis. Você pode notar que grande parte dos hotéis da rede Accor, sendo ele Comfort, sendo ele outra marca, participam do conceito condo-hotel. Tem alguém aqui de Goiânia ou não? Sim? Quem conhece Goiânia conhece um hotel por nome de Comfort Hotel, de frente ao Shopping Flamboyant. Vocês conhecem? Esse hotel é um condo-hotel. Agora, qual é a diferença de um conceito desse? Esse é o tipo de investimento, e eu desafio a vocês a procurarem saber mais sobre esse empreendimento. É o tipo de empreendimento que você compra quando é lançamento e você não consegue comprar mais depois que ele está em atividade. Quem tem, não vende. Busque um condo-hotel pronto, gerando renda para você comprar, para você ver se você encontra. Não é o tipo de investimento que você encontra com facilidade. E se você colocar uma venda
portaria de cada hotel normalmente tem uma lista de pessoas interessadas para aquele vendedor que decide vender. Por que que isso é tão interessante? Um hotel, gente, é um gerador de receitas e ele faz dinheiro na ocupação dele por dia e não necessariamente por mês. Vamos fazer só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Por quanto se aluga hoje, em média, para aqueles que fizeram investimentos, um apartamento no valor de 200 mil hoje no Brasil? Vocês têm ideia? Sim? 700 reais. A média nacional é que um imóvel residencial dá em torno de 0,4% a 0,5%, correto ou não? Mas desses 700 reais, você tem que pagar o quê? Você tem que pagar a imobiliária para administrar, fazer a manutenção desse imóvel, normalmente pagar taxa de condomínio durante o período de vacância. No período de vacância você não recebe os aluguéis e este empreendimento traz a você uma diferença. O que você recebe, e vocês podem pesquisar isso, suítes hoteleiras trazem retorno variando de 0,7%, ou seja, quase o dobro do residencial, a ultrapassando 1% de retorno. O que eu quero dizer com isso? Vamos falar português. Um imóvel de 200 mil, residencial normal, ele te daria em torno, aí, num cenário mais positivo, R$1.000 de aluguel. Você ainda tem que pagar as despesas. Este mesmo imóvel, sendo uma suíte hoteleira, ele te dá o dobro disso. É essa a realidade do negócio. Quando você fala de um empreendimento como esse, por que Anápolis? Anápolis é uma região, uma cidade onde é o maior polo industrial do Centro-Oeste. Essa cidade abriga, é sede das maiores indústrias farmacêuticas do país. Nós temos a fábrica da Hyundai, entre outras centenas de empresas de grande porte que estão localizadas ali. Hoje a cidade não oferece nenhuma infraestrutura hoteleira. Todas as pessoas que vêm de todos os lados do mundo, não estou dizendo do Brasil, para participar de eventos na cidade em prol dessas empresas ou convidadas por essas empresas, elas têm que se instalar em Goiânia ou Brasília, que estão Goiânia a 50 quilômetros, Brasília a 150. Estas empresas fazem eventos quase que diários de treinamentos para os seus funcionários e não existe na cidade nenhuma infraestrutura ou de hotelaria. E tem alguém de Anápolis aqui ou não? O que eu falo confirma? Não existe nenhuma infraestrutura de hotelaria na cidade, nenhuma infraestrutura de negócios na cidade. Então nós fizemos uma pesquisa a nível nacional e destacamos algumas regiões onde hotéis trazem uma rentabilidade acima da média nacional. E nós descobrimos que Anápolis é essa região. Lançamos o London Hotel and Offices. É homenagem a vocês, é claro, né? London Hotel and Offices, eu não vou apresentar um empreendimento para vocês, devido ao nosso tempo, eu sempre ultrapasso o meu tempo, mas eu gostaria de colocar a nossa equipe à disposição de vocês. Nós não estamos aqui para forçar vendas, não é nada disso. Nada disso. Se você tiver curiosidade, quiser entender um pouco mais sobre este projeto, entender como funciona, se você tem, se a sua suíte está ocupada, você recebe, se não recebe, nós temos a nossa equipe à sua disposição para esclarecer dúvidas. Eu e o Palombini vamos também responder, se vocês tiverem algumas dúvidas. Eu acho que não, até pela participação em grupo que vocês tiveram aqui, eu acho que as perguntas não serão tantas. Então nós estaremos à disposição de vocês para isso, até durante o nosso coquetel aqui, e para esclarecer dúvidas. Agora pesquise um pouco mais. Imagine aquele conceito de multiplicação que nós falamos no início. Agora imagine ele sendo feito através de um investimento que lhe oferece, às vezes, até 3 vezes mais do que um investimento convencional.
Luciano, isso significa que eu não devo investir em apartamentos residenciais? Não, não disse isso. Todo o portfólio de investimento deve ser diversificado. Você nunca coloca todos os seus ovos na mesma cesta, como se dizia o velho clichê dos investidores. Mas significa que você deve olhar com carinho. Essas unidades vendem rápido. E isso não é um sales pitch. Existem esses empreendimentos, quando são lançados, eles são vendidos normalmente em horas. E são mesmo. Então está à disposição de vocês. Eu quero fazer meus agradecimentos aqui, em especial ao nosso gerente, o Jean, pela organização do belo evento. Jean, parabéns a toda a equipe que colaborou com você, a equipe da Luciano Costa que trabalhou convidando vocês, e principalmente a vocês. Sem vocês a festa não existe. Obrigado por nos prestigiar, por comparecer essa noite. Como o Palombini falou, nós sabemos que vocês às vezes teriam 1001 outras opções de estar em lugares diferentes, mas obrigado por estar aqui essa noite. Nós esperamos que o que foi falado aqui tenha agregado algo à sua vida e que você saia daqui com pelo menos aquele incômodozinho de como mudar o cenário, se é esse o seu desejo, um cenário futuro. Tá bom? Muito obrigado, queridos. Luciano Costa, gostei muito da sua apresentação. Dr. Palombini, Parabéns pela sua experiência de vida. Parabéns pela música de vocês. Obrigada. Carl Heston, que tá. Vamos falar dele também.